Tem uma passagem de Jesus, mas não está na Bíblia, né, é um dos apócrifos, mas que eu gosto muito, assim, está nos escritos de Nag Hammadi, que foram manuscritos encontrados como os do Mar Morto, né, mas foram encontrados numa outra caverna ali, e foram encontrados 42 novos textos, dentre ele estava o Evangelho de Tomé. E o Evangelho de Tomé é pergunta e resposta, assim, muito interessante, assim, os apóstolos perguntaram, e Jesus disse, tá, então tá bem específico, assim, pergunta e resposta, assim, são mais de 130, assim. E numa das passagens, os apóstolos perguntam para ele, para Jesus, quando é que o reino, né, da beleza, esse reino do amor, ia descer para a terra, né? Ia chegar aqui, que era o que ele falava, que o reino do Pai, né, um dia iria descer. E aí ele responde que esse reino do amor, né, esse reino de Deus já está entre nós. Vocês que não conseguiram enxergar ainda essa beleza, né. E assim que eu li isso aí me marcou bastante, assim, que o que é isso? A gente vai ficar vendo só as atrocidades que acontecem no mundo e que é muito triste, é importante combatê-las, é importante saber que elas existem, né, mas a gente tem que também ver a beleza, ver que é possível que isso seja modificado, ver que o amor, né, o amai-vos uns aos outros, já tinha sido dito por Confúcio, né, não fazer mais mal para o outro que você não quer que faça para ti, né, fazer para o outro que você não quer que faça para ti, 500 anos antes de Cristo, então essa ideia já não era nova na época de Cristo, né, e como isso, até hoje as pessoas não conseguem entender. Como você quer enxergar o mundo? Com um espaço de regeneração, de crescimento da humanidade como um todo, ou não? Um mundo que vai se autodestruir e a gente não sabe o que vai ser no futuro, né? Uhum. É uma grande dica, Pedro. Esse exemplo é fantástico. Eu acho que é um exercício para nós fazer, né? Eu estou olhando aquela pessoa, eu estou olhando o defeito, mas, puxa, ela tem uma virtude. Porque tudo aquilo que nós damos foco, aquilo cresce, não é? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, inclusive, o que eu penso, né? O hábito se forma pela repetição de atos, né? Então, por que que a preocupação ela se torna cada vez maior? Porque as pessoas não conseguem interromper o processo de pensar sobre aquilo, né? Então, assim, a meditação é uma excelente ferramenta. E é fascinante isso, porque não sei se vocês provavelmente já sabem daquela experiência da fenda dupla, que mostra eram cientistas tentando comprovar, mais ou menos isso, tá? Na essência, os cientistas estavam querendo comprovar se a luz se comporta como onda ou emissões de fótons e partículas. Então eles fizeram assim, colocaram tipo um papelão, fizeram uma fenda assim, uma abertura e propagaram luz. Qual foi a projeção na parede? Uma projeção igual um facho de luz. Aí eles colocaram duas fendas, projetaram o que, que apareceu na parede, atrás, vários riscos, várias faixas. Aquilo se espalhou e não foram duas apenas. Então eles queriam saber se batia ali uma onda e ela se abria e replicava ou partículas. Um cientista foi observar e falou: a luz se comporta como onda. Anotou lá nos seus experimentos. Um outro cientista anotou que viu que se comportava como partícula. Quando esse segundo comentou para o primeiro, ele foi, mas não vi partícula. Ele foi observar, ele constatou, não, ela se comporta como partícula. Resumindo, o ato do observador que pode determinar a interpretação do evento. Isso está chegando além já, porque por isso que a espiritualidade é a única dimensão que vai começar a dar para nós respostas além do que a ciência já diz até hoje. Por quê? Porque daí estuda a consciência, né? O ser consciente, ele afeta a matéria a nosso entorno e ele que pode observar. Isso é muito profundo. Então, assim, nós temos a chance de regular nossa consciência e não só criticar e julgar uma pessoa pelo que eu acho, mas pelo que ela é. Assim, aquela pessoa não estava legal naquele momento, mas no fundo ela não é assim, ela passou um dia mal.
E eu não rótulo e ponho numa categoria aquela pessoa uma pessoa ruim. Talvez naquele dia ela não passou um dia bom, mas eu crio a afirmação, aquela é uma pessoa ruim, porque eu via ela fora de controle. Tum, categorizamos. Então, assim, daqui para frente a gente vai ver cada vez mais o impacto que a consciência, os pensamentos têm na nossa vida. Por isso que muitas pessoas às vezes falam, eu não entendo porque as coisas estão dando errado comigo, eu, né, tenho uma vida boa, trabalhei, tenho uma condição boa, e por que está acontecendo isso agora? Mas aí tem que ter uma perspectiva um pouco mais profunda. E aí a gente poderia ficar aqui falando, mas a mensagem que eu gostaria, que a gente gostaria de dar é: vá nas profundezas de quem é você. Experimente esse lado mais puro, mais divino, mais pacífico, sem mistura, né? Sem mistura da consciência limitada, do nome, da profissão. E a paz, o seu poder interior estão lá, só aguardando você manifestar. E aí é mágico, porque daí com isso você consegue até perceber, puxa, eu vou cuidar mais do externo, né? Não precisa, às vezes, assim, impor, né? É natural, é natural.